Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da GameZone, nosso canal do YouTube. E hoje vou mostrar pra vocês passo a passo da pintura da personagem Aloy do jogo Horizon Zero Dawn, que muita gente é fã. Esse foi um pedido especial do nosso cliente e eu resolvi gravar passo a passo porque tem muita gente que me pede, então acompanha, galera. Então não esquece de já se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder todos os passo a passo de pintura que a gente vai colocar aqui para vocês acompanharem. E é isso aí, galera. Muito obrigada pela força e acompanhem o vídeo. Vamos lá começar a montagem da Aloy. Primeiro passo, eu pego as peças para lixar as marcas de impressão que ficaram. Você pode usar essa lixinha. Essa lixinha é uma lixa de manicure. Você encontra em qualquer loja de cosméticos ou mesmo na internet. O preço dela é muito baratinho e ela é muito prática e útil para você ter agilidade nesse processo de lixar as marcas de impressão da sua peça. Acelerando um pouco o processo para vocês não ficarem dormindo enquanto assistem, a gente também pode usar o alicatinho para arrancar algumas peças de difícil acesso ou mesmo o bisturi de artesanato, que ele vai conseguir entrar em locais que a sua mão não entra ou que a lixa não consegue entrar. Então acompanhe o processo até o final. É importante tirar todo o pedacinho, porque depois que você começar a pintar, se você não lixar bem, se você não tirar todos os pedacinhos, vai dar para ver as marcas no final da sua pintura. Aí você vai ter que tirar e repintar. Agora é o processo de tapar os buraquinhos, né, com o Durepox. Com o Durepox você usa água, que ele fica bem molinho, e aí vai terminando. Agora testando todos os encaixes para ver se a peça tá top mesmo, e deu tudo certo. Agora tá que eu uso o primer da cor Fix. Eu usei o preto aqui. Eu gosto de passar o primer com pincel, com pouca diluição de água. Aí eu misturei bem o primer com água e vou aplicando com o pincel mesmo, porque eu gosto de fazer com pincel com muita calma. Eu gosto de fazer assim, que com uma peça dessa que tem muito detalhe, a cerda do pincel entra bem nos lugarzinhos de difícil acesso, que provavelmente com o aerógrafo eu ia ter que ficar passando várias demãos. E enfim, é o jeito que eu gosto de fazer, cada um tem que se adaptar da sua maneira, mas não vai interferir no resultado final. Agora com o aerógrafo eu vou vir com o branco para dar uma iluminação na peça, nas partes que vão precisar de usar uma cor mais clarinha. Vou dar uma reforçada a mais com o branco. Olha aí, galera, observem que a aplicação do branco na peça, ela é estratégica, desde que a próxima cor que você vai aplicar para ser bem recebida. A iluminação, normalmente ela vem bem mais forte de cima, então a gente tem que deixar a parte de cima do personagem mais claro possível. As partes que ficam mais escurinhas por dentro assim, são as partes que normalmente faz sombra no personagem, então não necessita de tanta iluminação com o branco. Aqui eu quero que vocês observem bem que o meu aerógrafo começou a dar sair muita tinta, aí começou a entupir, né, e sair muita tinta, ia ficar feia, né, a pintura. Aí eu continuei pensando que ia normalizar, mas não deu certo. Eu retirei toda a tinta e vou limpar o meu aerógrafo aqui ao vivo mesmo, para vocês verem que normalmente isso acontece, tá, gente? No meio da pintura acontecem vários imprevistos, há vários erros que tem como corrigir, não é o fim do mundo. Eu coloquei o Veja de álcool, eu fui limpando de peça por peça por dentro, esfregando com o pincel mesmo para poder remover ali a tinta que estava dura, que estava empelotando dentro do aerógrafo. E aí tem que remover todas as tampinhas com cuidado para não tirar a vedação, senão já era o aerógrafo.
Aí eu resolvi mostrar essa parte aqui pra vocês, pra quem passar por esse processo entender que não é o fim do mundo, tem como corrigir isso aí, viu, gente? Aí eu usei o Veja de álcool porque ele é excelente. Não tem um cheiro forte igual o thinner, que tem muitas pessoas que usam thinner, mas como é tinta acrílica à base d'água, para esse tipo de pintura a gente pode usar o Veja mesmo. Aqui eu ainda desrosquei a parte de trás para limpar a agulha todinha. Daí, como vocês podem ver, não tem muito mistério o aerógrafo. Tem gente que não gosta de fazer esse processo para limpar, mas é preciso para mim limpar bem a agulha, que pode que tem alguma sujeirinha ali que a gente não consegue ver bem, que ficou grudada na agulha. Tem que tirar para limpar, não tem jeito. Pronto, consegui corrigir. Agora o aerógrafo tá 100%, sem nenhum entupimento. A tinta tá ficando muito boa. Eu usei um branco da Green Stuff World, que ele tem uma aderência muito boa. Ele seca na hora que coloca, e é excelente para esse tipo de iluminação na peça. Dei uma reforçada a mais na parte de cima, porque eu preciso que ela esteja bem iluminada. Bom, para começar a pele, eu usei essas duas tintas da Green Stuff World. Misturei um pouquinho para dar um pouco mais de cor, porque como vocês podem ver, a pele da Aloy, ela é bem rosadinha. Então, para pintura base, eu escolhi essas duas cores. E escolhi a tinta da Green Stuff World para ter uma aderência já de cara boa. E também para usar no aerógrafo, né, gente? A gente tem que ter dó do nosso aerógrafo e usar tinta boa. Aí vocês podem perceber que mesmo com todo o cuidado na hora de preparar a peça, ainda fica alguma coisinha ali para trás. E a gente vai ajeitando ao longo da pintura. Que quando colocar a tinta, dá para ver melhor as marcas que vão ficando. Nessa parte aqui, eu acabei pintando o pé, achando que tinha pé pra fora ali, mas não, depois eu corrigi mais na frente. Aqui é uma peça que ela não solta a cabeça do corpo, então tem que pintar com bastante cuidado para não ficar sobrecarregando a tinta nos lugares assim que tem o vãozinho. Então tem que aplicar com bastante cuidado o primer para não ficar feio, né? Agora eu clareei um pouquinho a tinta com o branco que eu já tinha para dar uma iluminação mais na pele, nos pontos de luz. Começando a pintar a saia dela, eu usei essa tinta da Silver Bright. A gente escolhe as cores de acordo com a peça dos personagens. Muita gente tem dúvida na hora de escolher as cores e não tem todas as cores, né, de montar o personagem. Então você tem que tentar usar o que você tem e procurar fazer misturas com o que você tem até chegar no ponto que você chegue mais próximo do personagem. Busca referência de foto na internet. Eu sempre faço muito isso, eu pesquiso personagens, tanto realista, desenho, cartoon, vários modelos, vários tipos para ver o que fica mais bonito. Até você pode também, além de tudo isso, colocar a sua personalidade na peça, né? Não é porque fulano faz assim, o ciclano faz assim que você tem que fazer igual. Você tem que procurar fazer o estilo que você se adapta na peça, por colocar a sua personalidade ali na peça, por colocar o seu nome ali na peça, para que no final tenha um resultado que você que acha que ficou bom, entendeu? Tem que trabalhar na forma que você acha que vai ficar bacana
o resultado final. Eu passei esse marrom escuro aí da Acrylex, né, na calça, diluí um pouco mais, passei no cabelo dela, porque como ela é ruiva, vai dar o fundo do cabelo dela. E aos pouquinhos eu vou terminando cada peça. A base da calça é couro marrom e a roupa de baixo dela também. E já essa parte do cropped da blusinha dela, né, um camurça assim, um camurça. E daí eu misturei a tinta mate da Silver Bright com marrom escuro da Acrylex. Não tenho preconceito com tinta nenhuma. A tinta que for melhor para mim usar, eu vou usar. Mas agora uma dica que eu dou para vocês é: tinta Acrylex não se usa em aerógrafo. Aerógrafo pequenininho assim não, porque é muito fácil entupir, ela seca muito rápido. Então a probabilidade de entupir toda hora é muito alta. Seguindo os próximos passos, a saia aí, né, a borda da saia é azul. Tem muito azul nessa peça. O contraste de cor dela fica bem bonito. Tem azul, tem vermelho, tem marrom. E fica muito bonito o resultado final dela. Daí você vai passando com o pincelzinho com a ponta mais fina, vai pintando com calma. Normalmente eu costumo de vez em quando errar as cores, no lugar das cores. E depois eu volto pintando novamente para corrigir isso, não dá nada. Por exemplo, embaixo da saia aí eu pintei, né, com essa cor creme e é vermelho, só que logo na frente eu corrijo essa parte. Sempre quando tem uma peça de couro na nossa peça, o fundo base dela é marrom escuro. Depois você sempre coloca a cor de base mais escura para ir clareando depois. Com dry brush, highlight e para dando aquela iluminação, a envelhecida na peça, etc. Agora vem a parte que eu falei, que a parte de baixo da saia dela é vermelha, então eu fui lá e corrigi sem nenhum problema. Terminando os detalhezinhos dessa saia, que ela é uma peça de muito detalhe, então você tem que dar muita atenção para não deixar passar, borrar os detalhezinhos, que é muito importante deixar fiel a original. Agora com esse siena natural fumê, dá uma diluída nele, dá uma pincelada nele para o pincel ficar mais seco e fazer a peça de couro, para dar o brilho da peça de couro. Essa tinta, ela meio que tem um olhinho nela, quando se mistura nela, e ela fica um resultado meio brilhosinho. Para finalizar agora, os pequenos detalhes, vamos fazer um dry brush com essa cor creme aqui, bem de leve no porta-flecha dela, para ficar, para marcar as linhas de costura, na corda também, para marcar as linhas da corda. Então esse aqui fica muito real, fica muito realista, fazer um dry brush bem pouco carregado nessas peças, assim, bem leve, meio com um pincel bem seco. A técnica do dry brush, quem traduz para o português já diz tudo, né? Pincel seco. Então você não pode diluir de maneira alguma na água a tinta para fazer o dry brush, senão vai melecar toda a peça. Aí eu vou fazer algumas highlights agora na parte da saia, com um azulzinho mais clarinho. Você faz com um pincel longo, com ponta fina, com as cerdas finas.
para não ficar borradão. Esse aqui sim, você pode diluir com água para ficar, quando secar, ficar bem sutil, que não é um dry brush, é só uma highlight. Aí eu marquei um pouco mais a parte da costura do porta-flecha com o branco. Agora os detalhes da peça de cima, da parte de cima dela, os colares, ela tem bastante colar. De novo com um marronzinho no cabelo, né, pra terminar ali de passar em todas as partes do cabelo que eu não tinha passado. Essa é a cor de fundo do cabelo. Certo, agora vamos fazer as partes da roupa dela que tem pelo de animal, né? Que o fundo é preto, depois a gente vai fazendo um dry brush para ficar com aquelas partes de pelo branco. Ela tem, né, no ombro a ombreira, nas luvas e também na perna tem uma parte. Aí a gente vai se atentando aos detalhes, né? Os detalhes da peça original, as cores. Ela tem esse lenço amarrado aí na perna, que a cor é mais clara. Então tem que ir pintando com um pincelzinho fininho, com muita calma. E a gente vai revendo quantas mil vezes forem necessários os detalhes que tem na roupa para ir reproduzindo. Aí com o cinza agora eu vou fazer o dry brush na parte da pele, da pele de animal, né? Da roupa de animal que tem na peça dela. Reforçando aqui um pouco o couro da roupa dela de novo. Aí eu voltei para fazer a perna que eu tinha esquecido, o preto, fazer a pele. Agora o detalhezinho da blusa dela, que é um vermelho mais escuro. Eu já vi algumas pessoas fazendo essa peça e eles colocam um vermelho vivo. Não fica muito legal, porque a peça ela já tem assim essa tonalidade mais escura, né, de roupa envelhecida. E se você bota um vermelhão vivo assim, não combina muito. Esses tracinhos aí, ó, pequenininhos, você faz com um pincel com a ponta bem fina. Escolhe um pincel que você consegue usar ele bem. E com muita paciência, né? Você vai fazendo os mínimos detalhes, que tem muito detalhe pequenininho nessa peça, então tem que ir riscando o pincel aos poucos, até você acertar a linha pra não ficar borrando à toa, né? Que aí quando a gente borra e toda hora tem que voltar lá e ficar corrigindo a cor, então não é muito bom. Fora que é terapêutico, né? Fazer essas pinturas é terapêutico, é muito bom. Olha só, a gente já tá na parte de fazer as cordinhas da roupa dela. Todas as cordinhas da roupa da Aloy são azul, a marcação azul. Então eu fui lá, procurei todas as cordinhas que tinham. Às vezes vai ficando uma pra trás, aí você lembra, volta lá e faz de novo. Agora vamos pro cabelo dela, pro ruivo dela. Um ruivo bem natural, né, gente? Tem que ficar bonito. Presta atenção nessa mistura que eu faço aí. Misturei aquele bordô com um marrom escuro, um marrom mais claro. E fui fazendo um dry brush com um pincel bem carregado, sem diluição na água, não diluir. Aí você vai... As pontas do cabelo normalmente são mais secas, então a gente vai deixando mais claro. E em cima também na raiz, sempre assim tem uma claridade maior no cabelo. Então a gente pode fazer com calma, vai fazendo aos poucos, espera secar para ver se a tinta vai ficar boa. Se você não tem experiência, assim, você fala assim, para você que já sabe fazer é fácil. Então vai fazendo aos poucos, espera secar, passa num cantinho do cabelo, se você acha que ficou bom, aí você, depois que secar, você vê o resultado mesmo, de verdade. Se não gostou, refaz de novo,
não tem problema, não vai ficar feio. Tá vendo aí que eu vou mesclando as tintas no cabelo dela. Tem lugar que eu passo mais aquele amarelo, tem lugar que eu passo mais o vermelho, tem lugar que eu passo mais o marrom. Vai tudo dependendo da intensidade de como vai ficando o resultado. E também a gente pode ir misturando, né? De acordo com o que pega ali no pincel, o cabelo vai misturando um lado com o outro. E vai dando um resultado bacana, que esse ruivo dela aí ficou bem natural. Era realmente o que eu queria. Gente, agora aqui eu vou pra dar uma tonalidadezinha a mais na pele dela. Então eu pego ali o siena, diluo ele muito bem na água, assim, para ele ficar bem translúcido, e vai passando nos pontos de sombra da pele dela, dentro da mão, embaixo do braço, embaixo do queixo, que assim o pescoço fica mais escuro, embaixo da sobrancelha, embaixo do nariz, embaixo do cabelo, assim, ao redor da testa, dentro da orelha. São pontos em que a gente deve escurecer um pouco mais a pele. Você pode primeiro escurecer, se fica manchado não tem problema, porque depois a gente pode corrigir isso. Aqui eu coloquei no aerógrafo um pouco de rosadinho para marcar a bochecha dela, que como vocês podem ver na foto do personagem dela, ela tem uma bochecha bem rosadinha. A Aloy, ela fica o tempo inteiro no sol, né? Então ela tem o rostinho bem marcado. E aí, tá, vou aplicando com aerógrafo para ficar o blush bem marcadinho. Depois disso, se manchou alguma coisa, a gente vai corrigindo com a própria tinta que você fez o fundo a cor base da pele dela. E aí você vai clareando pontos como a testa, o nariz, em cima do lábio, a ponta do nariz, assim, embaixo do olho, e vai repetindo o processo até ficar uniforme, né? São pontinhos, assim, você não pode desmarcar as partes que já estavam escuras, mas se desmarcar, você vai refazendo de novo. Enquanto a tinta tá molhadinha assim, a gente consegue fazer uma boa mesclagem das tintas, uma boa mistura delas no próprio rosto da personagem. Como vocês podem ver, eu vou misturando várias vezes até pegar um bom resultado. E vai ficando muito legal, acreditem. Quando ela tá assim, a gente tá aplicando a tinta, vai ficando bom. Agora vamos para a parte da sobrancelha. Eu de fundo apliquei o marrom escuro. Você vai com muita paciência, com muita calma. Outro vídeo eu vou fazer mostrando pra vocês como é que é aprender do zero a fazer a sobrancelha, que eu já fiz muita sobrancelha, então já tô pró. Mas você sempre tem que ir virando o personagem, a gente não consegue fazer com ela paradinha, porque com certeza vai errar. Mas como é marcadinha a sobrancelha, dificilmente você vai fazer errado. Se por acaso borrar, como a tinta tá fresca, pega o pincel, um pincel limpo, molhado com a ponta de água, e você limpa ali o lugar onde riscou errado, que vai sair toda a tinta. E faz de novo, esperando secar. Logo após eu vou fazer de novo os pontos de iluminação em cima do lábio, na ponta do nariz. E o contorno da sobrancelha, como se ela tivesse acabado de fazer a sobrancelha no salão. E agora a parte muito importante, o olho. A gente sempre tem que fazer o contorno do olho antes de aplicar o branco. Isso vai dar um realismo a mais pro olho. E não vai necessitar de, depois que o olho estiver pronto, você ter que ir lá fazer um cílio, porque vai ficar parecendo que o personagem não tem cílios. Que seja masculino ou feminino, tem que ter os cílios. E já vai ficar muito mais real. Agora aqui vamos fazer o olho dela. Eu usei um mineral, eu não usei o branco puro, porque o branco puro fica muito marcado, como se fosse um olho neon. Então sempre eu uso mineral para fazer o olho. E logo repetir o processo do outro lado.
eu dei uma borradinha, mas logo eu corrigi. Com a tinta fresca mesmo fica fácil corrigir, que a gente só limpa ali com o pincel com água e refaz de novo para aparecer o contorno de novo e prontinho. Depois eu voltei retocando um pouquinho dos cílios, só para ficar daquele tchan, para não ficar nada marcado de branco. Agora, para fazer o olho, eu misturei o verde oliva com o verde bem clarinho e fiz o olho dela. A gente faz a bolinha encostada na parte do cílio de cima. E tem que prestar bem atenção também à direção que o personagem tá olhando. Como ela tava mirando uma flecha, olhando mais pra flecha assim, ela ficou ligeiramente vesga, mas só que não tinha problema, porque ela tava mirando numa flecha, então era isso mesmo que tinha que ficar. Aqui eu dei uma rosadinha na ponta do nariz dela pra finalizar o rosto, né? E agora com o cabelo seco, como vocês podem ver aí, o siena natural, e fiz umas highlights bem grossinhas no cabelo dela ali, pra dar mais uma iluminada no ruivo dela. Mas nas pontas, assim, na frente, como se fossem algumas mechas. E aí sim, ficou excelente. E aí pintando os elásticos do cabelo dela de azul, né? O cabelo ficar pronto. Agora finalmente o arco, dando aquela rusticada no arco dela pra quase terminar a pintura. Pintando a pena de azul com vermelho. Ao contrário do que eu tô falando, mas tá tudo certo. Como vocês podem ver, não tem muito mistério, não precisa misturar a cor aí, é só passar o vermelho e depois o azul. Aí eu passei um prata aqui pra dar uma diferenciada aqui nas partes do arco dela, que pareciam ser de ferro, e na ponta da flecha. Eu tenho quase certeza que era de pedra, mas eu coloquei essa cor alumínio porque eu quis dar um charme na peça. E essas aqui são as cordas do arco, que elas tinham essa corzinha também. Agora aqui, vamos selar toda a pintura passando o verniz. Esse aqui é um verniz fosco da Acrylex líquido, que eu passei com o pincel mesmo. Eu dei 3 demãos de tinta nela. E no rosto um pouco mais, porque o rosto fica brilhoso, como se ela tivesse suada, assim, sabe? Meio com a pele oleosa. Sei lá, dá um ar de vida no personagem, fica bem bacana. Gente, agora para finalizar pintando a base, eu já tinha passado o primer preto de fundo na base. Aí eu vim com esse marrom escuro, passei em toda a peça, tudo com o pincel mesmo, bem artesanal. Agora na parte da pedra aqui eu joguei um preto, um dry brush bem carregado com o preto, para cobrir quase inteira a pedra e dar um efeito também na frente da placa. E aí na parte da base, que era chão, eu fiz esse efeito de terra mais clarinha com a tinta da Silver Bright, o mate. Aí eu peguei um cinza, passei uns dry brush de cinza na pedra, uns verde para dar um efeito tipo de lodo, e preguei essas graminhas aí por toda a parte da peça para finalizar. E foi assim que ela ficou. Olha só, gente, esse resultado foi o resultado esperado pelo meu cliente, com todas as referências que ele me deu e com as referências que eu busquei. Pessoal, não esquece de seguir a gente no Instagram, que lá a gente mostra toda a nossa rotina, nosso dia a dia, nossos principais trabalhos. E é isso aí, galera. A gente também tá no TikTok, não só no TikTok e no Instagram, né? YouTube. TikTok, Instagram, YouTube. Eu tô no YouTube já. Então TikTok, Instagram.
Não esquece de seguir a gente também no TikTok. Vocês só não vão ver dancinha por lá, mas... Galera, muito obrigado e tamo junto.